Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Livro de Atos, conforme escreveu o evangelista Lucas, o médico amado. Capítulo 4, verso 23. Leremos do verso 23 ao verso 31. 4, do 23 ao 31. Diz assim o texto bíblico: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles e concede aos seus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Senhor, este é o texto que nós faremos a exposição esta noite. Eu te oro para que o teu Espírito encontre espaço no nosso coração, para que nós possamos, além de ouvir, obedecer. E nós possamos, Pai amado, sermos comparados como os homens sábios que construíram as suas casas em cima da rocha, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo, podeis assentar. Irmãos, estamos perante a um texto interessante, até pelo momento do momento missionário que vimos, que é quando a perseguição, como a igreja recebe a perseguição. Então, na semana passada, o pastor César pregou sobre a primeira perseguição que a igreja seguiu, que aconteceu com a igreja. Mas agora a gente vai ver como a igreja recebe a perseguição. Qual é o que é esperado, o que é o padrão, o que é o modelo de uma igreja quando está em perseguição? Para nós é um pouco distante perceber muitas profundidades desse texto, muitas nuances desse texto, porque nós não vivemos em perseguição. E aí, quando nós não estamos em perseguição, todo mundo é corajoso. Não, se vier eu vou ficar mesmo. Mas nem sempre essa coragem é verdadeira. Então nós que não estamos em perseguição, podemos dizer, não, faríamos o mesmo. Todavia, precisamos ponderar um pouco sobre esse texto, e é o que faremos esta noite. No versículo 23 ele diz: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Aqui nesse texto é interessante, alguém aí, em alguma Bíblia, tem alguma versão aí que não está escrito irmãos? Está escrito outra coisa que não seja irmãos? Amigos? Outra versão, irmãos ou amigos? Companheiros. É porque o termo usado aqui não é irmãos, como a gente chama, eu e você, ó meu irmão. Não é esse termo que está usado aqui. O termo usado aqui é de semelhante. Então eles buscaram seus semelhantes. Então Lucas está fazendo agora, e ele vai fazer durante todo esse período, toda essa perícope que a gente leu, todo esse texto que a gente leu, Lucas está fazendo uma divisão direta de dois grupos. Os grupos que estão se opondo à igreja e o grupo da igreja. Então nesse primeiro versículo ele diz: Uma vez solto, Pedro e João procuraram os seus semelhantes e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes, ou seja, os outros, fizeram. E aqui o que Lucas vai fazer, e vocês vão ver que ele começa a frase para construir isso, é que a partir de agora existe um outro reino. Agora na terra existe um outro reino.
não mais apenas o reino terreno, não mais apenas o reino terrestre, mas agora existe um reino celestial. E o que acontece aqui é que Pedro e João estavam presos no reino terrestre e agora foi libertado para voltar no reino celestial. E quem é o reino celestial? Ou quem faz parte do reino celestial? A igreja. Então Pedro e João agora está fazendo, e a gente vai ver que Lucas vai trabalhar isso ao longo dessa parte do texto. Pedro e João agora está fazendo o retorno foi lá, evangelizou, aconteceu coisas que a gente vai entender daqui a pouco, e eles voltam para a base, vamos dizer assim, na base para resolver o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo. Então Pedro e João agora está meio que percebendo que o reino de Deus que Jesus Cristo tinha anunciado está sendo formado através deles. Irmãos, a perseguição sim precisa acontecer, porque o que está acontecendo precisa acontecer. Aquela perseguição precisava acontecer, porque o movimento no mundo espiritual que estava acontecendo ali é isso aqui, ó. Jesus estava começando a se tornar Senhor no lugar que outros homens queriam ser senhores. Então, até então, quem é que tinha poder para curar? Os sacerdotes, os líderes do templo. Agora, homens incautos, homens que não conhecem teologia, homens que não conhecem a lei, operam milagres, e aqueles homens que antes eram os poderosos representantes de Deus estão sendo diminuídos. Então, o que está acontecendo aqui é como se tivesse uma troca de autoridade. É como se Yahvé, que mandou o seu ungido, tirou a autoridade do templo e colocou a autoridade agora nos pobres, nos pescadores, nos pecadores, nos que não têm nem uma faculdade de teologia, um povo que a gente não entende nem por que eles estão fazendo isso, mas se tornou perceptível que o Deus que nós cremos agora está operando através deles. Então, está tendo uma separação de reinos a partir de agora. Agora a gente vai perceber que a igreja está sendo instaurada e o reino de Deus é tomado a... Depois que a gente percebe isso, você vai precisar aceitar no seu coração que, se você não está tendo perseguição, se a nossa igreja não está tendo perseguição, é porque o reino das trevas pode estar confortável com o nosso trabalho. Então talvez o reino das trevas está tranquilo com a forma que você está levando a sua vida. O reino das trevas não está se opondo ao seu estilo de vida, porque ele entende que isso aí não vai dar em nada. Agora, se você está sofrendo perseguição, se você está sofrendo humilhação, se você está sendo confrontado por causa da sua fé, entenda, é porque o reino deste mundo não gosta do reino vindouro. No versículo 24, Lucas fala: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Até aqui. Irmãos, então, vejam que Lucas está escrevendo. Eu quero mostrar a vocês que Lucas está escrevendo sobre reinos. E agora ele fala que Deus, ele é soberano. Então, o que Pedro, na sua oração, está dizendo é que os reis, os homens importantes, podem se levantar contra nós, mas nós somos embaixadores do Deus soberano. O Deus soberano, o Deus que é maravilhoso, o Deus que criou terra, céu e mar, é Ele que nos mandou fazer o que estamos fazendo. Então, principais sacerdotes, anciãos, saduceus, fariseus, não pode parar, porque o reino de Deus vai se expandir. Então, a oração de Pedro começa com um entendimento de que esses reinos estão em conflito, mas nós estamos do lado do soberano Senhor. Talvez você possa estar sofrendo alguma coisa, porque você está pregando a palavra. Hoje na EBD, a gente teve a participação de uma irmã que falou: o que é que eu faço quando eu não posso falar da Bíblia no meu trabalho? Aí eu falei: ela, vou te dar 2 conselhos, um profissional e um missionário. E o conselho apostólico, o conselho missionário apostólico foi por isso
que a igreja foi perseguida, porque o Estado que se opõe à igreja não quer que a igreja avance. O Estado não quer que a igreja cresça. O Estado, e quando eu falo Estado aqui, entendam não só Estado brasileiro, não só República Democrática de qualquer lugar. Eu estou dizendo assim, o poder humano que rege a sociedade não quer que a igreja cresça, porque se a igreja crescer, o poder que eles tanto amam vai estar na mão dos pequeninos, como Jesus falou: obrigado, Senhor, porque ocultastes isso do grande e revelaste aos pequeninos. E olha como seria difícil para o poderoso ser governado por um motorista de caminhão. Nada contra quem dirige caminhão, estou dizendo assim, Deus pode muito bem pegar uma pessoa que não tem uma formação intelectual, uma formação teológica, uma formação muito boa, e fazer coisas que as pessoas que têm, a única coisa que pode fazer é: rapaz, Deus escolheu ele. Aí você está perto de um irmão que não tem nenhum tipo de coisa que o coloque em evidência, e quando ele ora, aquela pessoa é curada, como aconteceu com Pedro e João, porque os reinos estão em conflito. Então, enquanto no mundo você precisa ter um diploma, enquanto no mundo você precisa ter histórico, enquanto no mundo você precisa ter experiência, neste reino você só precisa estar disponível. E para o homem que gosta de controlar tudo, isso é um problema. Oxe, como assim? Como assim vai deixar Pedro falar? Esse aí é um pescador. Pedro vai falar perto de mim? Não, eu andei, rapaz, nos melhores templos de Jerusalém. Eu vivi a minha vida estudando a Torá. Eu abri mão de tudo que é bom na minha vida por causa da lei. Aí Deus vai pegar um pescador e dizer que ele agora é líder? Então, Deus pega o reino dos grandes e dá para os pequenos. E quando esse conflito está começando a acontecer, o que é que Pedro fala? Senhor, o conflito está aparente, mas nós glorificamos o Senhor, porque o Senhor é soberano. Irmãos, eu quero iniciar esse momento de mensagem com vocês, para que vocês não esqueçam que nós estamos em missão. Eu e vocês estamos em missão. Eu vim lá de Salvador para cá, como ferramenta de Deus, para ajudar vocês a estarem mais equipados, mas vocês que estão aqui estão sendo equipados para fazer missão lá fora, de maneira que todo mundo que tenha contato com você saiba que Jesus está voltando. Nós todos estamos em missão. E qual é a nossa missão? Anunciar esse Deus soberano, desfazer o reino das trevas, desfazer as obras do diabo através do crescimento do evangelho. Só que se eu e você estivermos com medo da perseguição que pode vir, a nossa missão começa a diminuir, a minguar. Se você está com medo das pessoas deixarem de ser seus amigos, porque você parou de pregar, porque você começou a pregar a palavra, aí a sua missão vai minguar. Se você está com medo de não receber um aumento, de não ter mais clientes, porque você sempre fala de Jesus, aí a sua missão vai diminuindo. Se você está com medo de ser chamado de religioso, se você está com medo de ser chamado de bitolado, aí você não vai falar de Jesus, a sua missão vai diminuindo. Mas quando Pedro e João foram para a igreja dizendo que por fazer o que tinha que ser feito, eles foram perseguidos, a primeira ação de louvor foi dizer: Deus, o reino deste mundo está querendo nos tirar, mas tu é soberano. E aí, para vocês entenderem por que esse assunto de reino, vamos continuar no versículo 25, na citação de Davi. Aqui Pedro está citando Salmos capítulo 2. Porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. O que é que está acontecendo aqui, para vocês entenderem essa disputa de reinos? Deus anunciou para todas as nações que ele ia levantar um homem, e esse homem ia reger a terra. Só que as outras nações falaram: peraí, se esse homem reger a terra, nós não poderemos reger a terra. Então a gente se junta, faz um coloio e mata esse homem. Nós juntamos-nos e fazemos de tudo para que esse homem não prospere. Então o que Deus estava dizendo no Salmo 2, e Pedro está citando, é que todo esse povo ficou com medo
de perder a sua autoridade, de perder o seu principado. E aí começa a guerra dos reinos. E aí tem dois reinos, como eu tinha falado aqui, e o reino do mundo sempre vai se opor ao reino de Deus. Se o mundo não se opõe à nossa igreja, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada se a nossa igreja anda de mãos dadas com o mundo. E aí você pode pensar mundo apenas como um pecado, mas não. Todas as autoridades, elas precisam perceber que Jesus reina de fato. E agora, se eu e você quer andar de mão dada com esses reis e esses governantes, é muito mais fácil você abrir mão da sua missão do que os reis e governantes abrir mão da missão deles. E qual é a sua missão? Anunciar que o reino está próximo. E aí, meus irmãos, o livro de Atos vai ser todo marcado por isso, por homens que entenderam que eles têm que fazer o reino se expandir dentro de um reino totalmente opressor. O que acontece é que quando o soberano Deus, Yahvé, está crescendo, o templo de Diana tem que fechar, o templo de Júpiter tem que fechar. Então César não é mais o filho de Deus, o filho de Deus agora é Jesus. Os homens que trabalham criando imagens têm que parar de trabalhar com isso. Os livros de magias têm que ser queimados, porque agora Jesus é rei. Aí todo mundo que está perdendo dinheiro, está perdendo posição, começa a olhar para o evangelho falando: rapaz, esse evangelho de vocês está atrapalhando o meu negócio. Essa mensagem de vocês que Jesus é Deus está atrapalhando o meu negócio. E você acha que os adoradores de Diana, os adoradores de Júpiter, os mágicos que faziam magias vão falar assim: vamos deixar de ser poderosos e vamos seguir a Jesus? Não, eles fazem complô para parar o trabalho da igreja. E agora o Salmo 2 fica gritante para nós: só existe um rei, Jesus. E todos os outros reis que não se submetem a ele, eles vão ser tirados. E quando eu e você pregamos isso, o que a gente está dizendo é: calma César. Não César, mas o imperador. Calma, imperador César. Calma Teodósio. Calma Constantino. Calma Lula. Calma Bolsonaro. Calma Donald Trump. Calma Xi Jinping. Vocês estão por agora reinando, porque o rei verdadeiro, o rei maior é Jesus Cristo. E eu e você, quando entendemos isso, a gente não fica mais fazendo joguinho, dando mão para essas autoridades. A gente abre mão de estar andando de lado com essas autoridades, porque uma hora você vai ter que escolher, você está servindo a quem? Se eu e você abrir mão de todas essas autoridades, vai ficar muito mais fácil de você falar assim: rapaz, você pode me demitir, você pode me deportar, você pode me bater, você pode me matar, mas o meu Senhor é Jesus. E é isso que é gritante nesse texto, porque no final foi Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Ou você acha que algum prefeito, algum governador, algum presidente, algum imperador vai dar a vida deles por você? Alguém acha isso aqui? Se você acha, quero dizer, não. A Bíblia diz que o homem no máximo daria a vida pelo que ama, mas Deus prova no seu amor, morrendo por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Então, irmãos, os reinos agora estão um contra o outro. Então Pedro e João, anunciando o conflito que aconteceu, Lucas escreve isso de maneira como se fosse um conflito. A forma que Lucas está escrevendo é como se fosse um conflito entre dois reinos. Agora o que ele está dizendo é: olhe, o soberano que criou todas as coisas, o soberano que nos deu todas as coisas, o soberano que faz todas as coisas, está enfrentando oposição. E quem é a oposição desse povo? Ele vai responder lá no versículo 37. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. No versículo 27, o que Pedro está fazendo é uma interpretação direta de Salmo 2. Então, vai lá no versículo 25 e 26, no versículo 26, e vocês vão ver o que Pedro está falando. Os reis da terra se levantaram, Herodes. As autoridades se juntaram, Pôncio Pilatos.
Aí na parte de cima, né? Por que se enfurecem os gentios? Aí Pedro fala lá embaixo, os gentios. E os povos imaginaram coisas vãs, gente de Israel. Então vamos de novo. Por que se enfurecem os gentios? No versículo 27, Pedro fala, os gentios se juntaram. Por que os povos se imaginaram coisas vãs? Aí ele coloca no versículo 27, gente de Israel. Por que os reis da terra? Ele coloca lá Herodes. E por que as autoridades? Ele coloca Pôncio Pilatos. Ele faz uma ligação direta com o que aconteceu com Jesus, em Salmo 2, dizendo, todo mundo que se achava importante agora, está chateado, porque o seu ungido venceu. Irmãos, essa mensagem ela é maravilhosa. Eu já falei aqui, acho que umas 30 vezes, umas 50 vezes, nem sei quantas vezes eu falei, quando eu descobri que eu ainda não estava convertido. Quando eu fui lá em Guiné-Bissau, e eu perguntei ao missionário se viesse a perseguição, ele ia sair do campo. Aí ele respondeu assim, estou acelerando, ele respondeu assim, eu já entreguei minha vida a Jesus, você ainda não entregou a sua não? Rapaz, ali eu falei, o fato de eu estar questionando que se vier perseguição eu vou fugir, só mostra que eu ainda tenho medo da morte. Irmãos, quando o livro de Hebreus fala que o nosso último inimigo é a morte, e aí ele fala que nós, por causa de Cristo, já vencemos a morte. Ele está dizendo que nós não devíamos ter medo da morte. Então essas autoridades, elas vão se levantar. Então essa lista mundial de perseguição, e ela vai continuar crescendo. Os povos vão continuar se ajuntando para lutar contra nós, a igreja. Uma hora aí você, vamos ter que tomar uma decisão. Ou eu sirvo, ou eu abro mão. No Brasil, essa decisão está longe, mas para os nossos irmãos na Nicarágua, já foi muito perto. Para nossos irmãos no Iraque, isso é diário. Para nossos irmãos no Irã, para nossos irmãos nos países árabes, para os nossos irmãos na China, isso é diário, e eles precisam fazer essa decisão. A que reino eu servirei? Para nós, pode parecer distante, mas Satanás ele é sutil, e muitas vezes ele vai trazer para você bandejas, e você vai ter que escolher a que reino você seguirá. Você vai mentir para ter uma boa colocação na sua empresa? Você vai roubar para que as pessoas coloquem você no meio entre elas? Você vai abrir mão de princípios bíblicos para que os reis e governantes desta terra possam falar assim, ó, eu posso contar com esse aqui? Eu espero que não. Porque diferente desses homens que vão tentar solapar a sua alma, Deus pode jogar a nossa alma no inferno. Então a Bíblia fala que não tema o homem que pode matar o seu corpo, mas tema a Deus, que além de matar o seu corpo, pode jogar a sua alma no inferno. E o que é que isso quer dizer? Entre os reinos há um vencedor. Talvez hoje, com nossos olhos pequenos, com a nossa falta de conhecimento bíblico e talvez até com a nossa visão de ovelha, nós não vejamos o futuro, mas o futuro já está determinado. O rei a qual o Senhor ungiu vencerá. E nessa guerra entre reinos, eu espero que você esteja do lado do vencedor. Se você está aqui nesse domingo ouvindo essa palavra, com certeza você escolheu o reino certo. Se você está vindo nos cultos, se você está lendo a sua Bíblia em casa, se você tem orado, se você tem buscado, se você tem se lançado na palavra de Deus, eu quero te dizer, você tem escolhido o reino certo. Porque Pedro e João, eles sabiam que eles estavam ali agora representando o perseguido das nações. Pedro e João estavam ali agora representando o ungido que morreu. Então, eles não estão mais simplesmente seguindo Jesus Cristo como seguia nos evangelhos. Então, enquanto eles seguiam no evangelho, qual era o fim de Jesus? Sentar em Jerusalém e governar a terra. E aí, a promessa era imediata. Jesus sentava em Jerusalém, governava a terra e eles eram as autoridades. Aí Jesus morre e eles fogem, e quando eles voltam, eles falam, não, entendemos tudo errado. Não é para este mundo que ele veio. Não é para que você prospere neste mundo. Não é para que você cresça neste mundo. Não é para que você seja aplaudido nesse mundo. Não é para que esse mundo te dê o que ele pode te dar. Para isso,
você vai ter que fazer contratos com o mundo. Para isso você vai ter que apertar a mão. Para isso você vai ter que assinar documentos. Mas se você quiser abrir mão de tudo desse mundo, tem algo vindouro para nós. Tem algo maravilhoso para nós. Só que Deus não nos deixa órfãos. E aí, qual é a continuidade da oração de Pedro? Pulei um versículo. Deixa eu voltar um versículo. Versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, Pedro, João e a igreja entenderam, perceberam que tudo o que aconteceu, Deus estava rindo. Quando você vai lá em Salmos capítulo 22, Salmo capítulo 2, que você lê, fala assim, ó, os reis e governantes e autoridades, os povos e as nações se juntaram contra o seu ungido, mas Deus do céu ri. Toda essa luta que esse povo está achando que está fazendo contra a igreja. Então, lá quando você vai na China, você não pode pregar a palavra livremente. Deus está olhando para isso e eu e você está, Deus, muda. Deus ri. Quando essa perseguição que está na Nicarágua e está acontecendo muita coisa, as pessoas estão sofrendo, a gente sabe que o sofrimento existe, mas esses planos todos, Deus ri. Ou você acha que é mais pesado para o missionário sofrer no campo do que foi Jesus na cruz? Convenhamos que Jesus sofreu muito mais do que qualquer missionário. Mas quando Deus falou sobre esse sofrimento no Salmo 2, sabe o que fala sobre Deus? Deus ri. Porque os homens pensaram que abafando o evangelho ele ia morrer. Mas Deus, pela sua soberana inteligência, sua soberana sabedoria, falou: todo o mal que vocês estão tentando contra os meus filhos e contra a igreja, faz com que ela cresça. Quando José foi entregue para os ismaelitas, depois entregue para Potifar, depois entregue para Faraó, chegou no final da vida com Jacó morto, os irmãos dele chegam para José e falam: olhe, meu pai antes de morrer disse que era para você não se vingar da gente. José, choroso, olha para ele e diz: meus irmãos, é como se José dissesse, ele não disse, mas é como se José dissesse: não precisam mentir, porque tudo o que aconteceu, o mal que aconteceu sobre mim, foi para a conservação da vida. Então eu e você às vezes ficamos pensando que quando Jesus estava na cruz, Deus falou: ai, perdi, Satanás ganhou. Quando Jesus estava na cruz, Deus estava: meu Deus, mudou, alguma coisa aconteceu. Não, meus irmãos, quando Jesus estava na cruz, ele estava pagando com toda a liberalidade do seu ser, ou seja, ele foi voluntário para a cruz, porque esse era o plano na eternidade. Só que eu e você, vendo a cruz de Jesus, pensa agora o quê? Não, nesta terra Jesus já sofreu, eu não preciso sofrer. Não. Para que o evangelho cresça, meus irmãos, eu e você temos que cortar laços com as autoridades desse mundo. Para que o evangelho cresça, eu e você temos que cortar laços com os governantes desse mundo. Para eu e você vermos o evangelho crescendo, eu e você temos que começar a ter ojeriza por esse mundo e não querer mais viver e desfrutar das coisas que esse mundo pode nos dar, apenas pregar o evangelho. E por que eu disse que a gente tem que entender que Deus não nos deixou só? Porque Pedro agora no versículo 29 ele vai orar: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos seus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Pedro não pediu para que eles parassem de se levantar, porque isso já era plano de Deus. Era tranquilo que isso acontecesse. Ao ler Isaías 53, ao ler Salmos 2, ao ler vários outros salmos, o que fica claro é que calma, que a igreja ainda precisa sofrer. Lá quando Ananias vai orar para Saulo, e Ananias fala: olha, Deus, esse Saulo é o que nos persegue. Aí Deus fala para Ananias: vai lá e ora por ele, e diz o quão compete ele sofrer pelo meu nome. E quem é o maior missionário que temos notícia? O homem que o chamado dele foi sofrer pelo nome de Deus. Porque eu e você somos salvos, porque Deus sofreu por mim e você. Porque as crianças nascem porque uma mãe sofre na gestação. Porque as pessoas
Porque as pessoas têm se recebido bênçãos da igreja, porque eu e você abrimos mão de viver as benesses desse mundo. Aí você vai ter que tomar essa atitude, entendendo que eu preciso estar disposto a sofrer pelo nome de Deus. E como é que eu e você oramos? Por ousadia e não por fuga. Por ousadia e não por medo, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de ousadia. Então, quando eu e você abrimos mão com todas essas coisas desta terra, você vai estar livre para pregar a palavra. Eu conheço um missionário daqui do Brasil, que ele começou a pregar o evangelho em frente à igreja católica. E ele ia na frente da igreja católica e pregava o evangelho, pregava. E o padre começou a se irritar com ele, até que agora ele tem um mandato de não poder evangelizar na frente da igreja católica. Além de ele não poder evangelizar na frente da igreja católica, por causa desse mandato, ele não pode prestar concurso em lugar nenhum. A família dele acaba sofrendo isso, eu e você sofremos com ele, mas esse é o preço de pregar o evangelho. Aí eu e você, mais sábio que todo mundo, vai dizer assim, não precisava, podia esperar ficar longe da igreja católica. Falaram isso para Paulo também. Então, Paulo sabia que tinha que sofrer e o povo chegava para Paulo, Paulo, não precisa fazer isso. Aí o que é que Paulo responde? De uma certeza eu tenho. Que eu preciso sofrer com alegria o ministério de Deus. Irmãos, quando eu e você abrimos mão de tentar conversar com esse reino terrestre, quando eu e você começarmos a abrir mão de tentar conversar com esse reino carnal, você vai sofrer. Seu amigo que entrou com você na empresa vai ser promovido mais rápido. Os seus negócios vão empacar porque algumas pessoas querem que você dê uma assinatura que você não podia dar. Os seus lucros vão ser um pouco diminutos. Por quê? Porque você sabe que não pode fazer como aquela pessoa está fazendo. Então sim, você vai sofrer. O seu filho que te dá problema e todo mundo fala, larga esse negócio aí, rapaz, deixa de olhar para o seu irmão, deixa de olhar para o seu filho, deixa de olhar para o seu tio. E você como igreja, se eu não olhar, quem olhará? Você vai sofrer. Mas é porque você está vivendo em um padrão de um reino que não é este. E aí, meus irmãos, a nossa maior... E aí eu quero te convidar no versículo 30 para entender o que às vezes nos falta. No versículo 30, Pedro, na sua oração, diz: enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Irmãos, às vezes a nossa igreja, quando eu falo nossa, não aqui a igreja batista, mas em geral, a gente está tão acostumado em não ter cura, sinais e prodígios e acha que isso é normal. Só que eu quero te dizer que para a expansão do evangelho precisa ter curas, sinais e prodígios. É claro que curas, sinais e prodígios, elas não são marcas apenas da igreja. Então, outras religiões têm curas e prodígios que acontecem em outras religiões. Elimas, o mágico, fazia curas e prodígios. Tem outras religiões no Brasil que eles atestam curas e prodígios. Mas a marca de uma igreja de crescimento é cura, sinais e prodígios. Então, às vezes, estamos tão confortáveis sendo caminhantes de dois reinos, que a nossa marca, que é andar no sobrenatural, a gente esqueceu. Irmãos, a marca do nosso reino é que nosso reino não é desta terra. O nosso reino ele é sobrenatural. Então, enquanto não houver cura, enquanto não houver sinal, enquanto não houver prodígio, nós precisamos continuar clamando: Deus, o que nos diferencia desse povo é o teu poder. O que nos diferencia desse povo é a tua aprovação. O que nos diferencia desse povo é o teu toque. E esse clamor, até que Deus escute. Porque se não houver sinais, se não houver curas e prodígios,
a gente vive uma igreja totalmente social. Totalmente social. Só que a igreja nunca foi simplesmente social. A igreja, em todo o tempo neotestamentário, em todo o tempo que a Bíblia estava sendo escrita, ela foi regada de curas, prodígios e sinais. Quando Deus começa a fazer alguma coisa na terra que a gente chama de avivamento, a marca do avivamento é curas, prodígios e sinais. A marca no Antigo Testamento do chamado profético eram curas, prodígios e sinais. Para que as pessoas olhassem para Moisés como profeta, para Elias como profeta e Eliseu como profeta, o que tinha era curas, prodígios e sinais. Então nós não podemos nos acostumar com uma igreja que não vive o sobrenatural. Nós não podemos nos acostumar com a igreja que poderia ser trocado por um clube tranquilamente e a gente não ia sentir falta. A gente não pode se acostumar com isso. Precisamos voltar a clamar a Deus. Deus, precisamos que no nosso meio haja cura, prodígios e sinais. E aí Deus, ao ouvir essa oração, Ele responde. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Primeira parte, já eu finalizo com a segunda parte. Depois que eles pediram por ousadia e por poder, o que é que Deus faz? Muito bem, meus garotos. Agora eu vou fazer o que com vocês? Toma uma experiência sobrenatural para que vocês saibam que reino manda. Qual é o reino que manda aqui? Eu comentei uma vez que Carla foi numa igreja e a líder dos jovens dessa igreja falou assim: olha, evite evangelizar pessoas que não é da outra religião para não sofrer retaliação. Meu Deus! Meu Deus! Eu trabalhava numa empresa e a mulher chegou para mim e falou assim: Galdino, ore por mim porque eu vou ter que demitir uma pessoa da outra religião lá. Meu Deus! O pessoal não entendeu que o nosso reino é superior. O pessoal não entendeu que nós é que influenciamos a terra. A gente não tem que andar com medo. Imagine, eu sou convidado para entrar em um lugar desse que vocês sabem o que é e vou ficar com medo. Ih, estão me olhando. Eu vou entrar assim, eu estou com Jesus Cristo. Eu estou com Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o Rei. Jesus Cristo que é Deus. E se tiver retaliação, é uma pena. Mas eu não deixarei de pregar a palavra de Deus. Então, quando Deus treme o lugar, Deus está provando para todo mundo que estava reunido ali, ó, quem manda sou eu. Então você não pode ficar com medo. Nada disso você tem que avançar. Porque talvez, quase com muita certeza, se você for fiel na pregação, você vai sofrer. Você vai sofrer. Se não sofrer dentro da igreja, vai sofrer fora. Mas é normal que sofra em tudo que é lugar. Num dia que você se tornar fiel, uma vida de oração exemplar, uma vida de jejum exemplar, pregando a palavra, vai ter perseguição. Aí você vai estar na perseguição e você vai ter duas opções: parar e dizer: Deus não dá, ó, não vou conseguir não, viu? Só para a gente aqui tranquilo, viu? Eu não vou não. Ou você pode ser como Daniel. Teve perseguição? Ah, é? Vou me matar se eu parar de orar? É? Tá bom. Então, Daniel, o que é que você vai fazer? Vou orar. Tem que fazer como Azarias, Ananias e Misael, que ao ver que teria que se curvar à imagem de Nabucodonosor, eles falaram assim: ó, eu prefiro morrer. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Deus quiser, Ele nos vai nos livrar. Mas se não livrar, a gente não vai se curvar. Ou então, irmãos, a gente vai ser que nem os fujões, Demas, amando o presente século, me abandonou. Porque aqueles que experimentaram a boa dádiva de Deus, depois de pecarem, a esses não tem mais salvação. Então, teve pessoas na perseguição que abriram mão do evangelho. Não pensemos que todo mundo ali naquela época de Atos sofreu a perseguição. Estou sendo perseguido, estou tranquilo. Não, teve gente que abriu mão por causa da perseguição. Então a opção tem.
Então existe a possibilidade que a perseguição faça você escolher assinar ali, ó, mentir no telefone, postar uma coisa que não devia, fazer um complozinho com aquele irmão e aí ninguém descobre. Então talvez a perseguição vai fazer isso com você. Ou você abre mão de tudo isso e fala: rapaz, eu prefiro ser demitido, eu prefiro não ter lucro, eu prefiro sofrer, mas eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. Irmãos, aconteceu a primeira perseguição. O pastor César pregou sobre a primeira perseguição na semana passada. E agora nós estamos vendo como a igreja lidou, não sei como fala, se é lidou ou se é lidou, com a perseguição naquela época. E eles não fugiram, eles não temeram, eles pediram ousadia. E nós vamos ver no livro de Atos que vão ter gente que vai fugir, vai ter gente que vai correr, vai ter gente que vai ficar, mas o importante é guardar a nossa. O que é importante, meus irmãos, talvez eu e você não estejam em tempo de perseguição, e essa palavra pode parecer um pouco distante para mim e para você. Mas muitas vezes nós quebramos princípios para andar de mão dadas com reinos desta terra. Às vezes nós abrimos mão de algumas coisinhas, entendendo que Deus vai ligar para isso. Você acha que Deus vai ligar para isso? E porque abre mão dessas coisinhas, o reino deste mundo começa a te influenciar. E para finalizar o texto, diz assim, ó: todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, o que acontece aqui é de maneira maravilhosa. Lucas, ele finaliza esse relato dizendo que a oração de Pedro e a igreja foi atendida. A oração de Pedro e a igreja foi: nos mostra sinais e prodígios, tremeu o chão, e nos dá ousadia. E o que é que Lucas diz? Então eles foram e anunciaram a palavra de Deus com ousadia. Está vindo segunda-feira, vai vir terça, vai vir quarta, e você vai ter contato com várias pessoas. E aí, existe uma probabilidade muito grande de você lidar com não cristãos. Não perca a oportunidade de pregar a palavra de Deus com ousadia. Você vai ter que comprar alguma coisa no Serve Todos, tem uma pessoa sentada esperando você falar. Deus pagou aquela pessoa através do Serve Todos para ficar sentada ali. Aí ela está sentada. Quando você chegar lá, sabe o que você faz? Obrigado, Deus, por colocar uma pessoa sentada para me ouvir. Várias pessoas no Serve Todos, várias pessoas já ouviram de alguma maneira, da sua boca, da minha, que Jesus o ama. Então continue dizendo. Talvez uma hora a pessoa vai falar assim: você ora por mim? Um dia desse eu fui lá na padaria pedir um pão. Aí a menina estava no celular. Eu falei: minha filha, está tudo bem? Ela: tudo. Aí eu: tá bem mesmo? Ela fez assim, ó. Tipo, você se importa mesmo? Irmãos, eu estou falando do Serve Todos porque é o lugar que eu mais vou, né? Mas com certeza você pode ir no Casa Grande, você pode ir no Rastelão, não sei onde é Rastelão, mas você fala assim, Rastelão. Não sei, vai ter alguém lá, parado, esperando a sua missão acontecer. Talvez você trabalhe saindo da cidade, vai ter uma pessoa no pedágio, esperando ouvir Jesus te ama. Talvez você trabalhe parado e a pessoa venha até você. Quando você der o troco, o que é que você pode dizer? Jesus te ama. E o que eu estou dizendo para vocês é: com ousadia preguemos a palavra. Com ousadia abra mão da vergonha. Com ousadia olhe para o reino deste mundo e diga: eu estou aqui com uma missão. Eu estou aqui para falar do reino do meu Pai. Fiquemos de pé. Senhor, Pai, por muitos momentos, Satanás e o seu reino tenta nos ludibriar. Por muitas vezes, Satanás e o seu reino tenta fazer com que nós quebremos princípios. Por muitas vezes, o Satanás e o seu reino está vindo contra nós para que a gente possa fazer acordos
com esses reinos, com essas autoridades, com esses povos, mas nós te pedimos, dá-nos força e ousadia para continuarmos firmes. Pai, nos dá ousadia para a pregação da palavra, nos enche do teu Espírito para operar curas, sinais, prodígios e anunciar a tua palavra. Pai amado, Pai querido, torna claro a nós as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Nos torna claro, Senhor, quais são as oportunidades que o Senhor tem nos dado para que nós possamos com ousadia pregar a palavra. Pai amado, virá a segunda, a terça e a quarta, e nós, meu Pai, nos encontraremos com outras pessoas em Pirajuí, em outras cidades. Eu te oro, eu te peço, Senhor, nos ajuda a sermos ousados na pregação da palavra. Pai amado, eu te peço também, opera sinais, prodígios e curas através de nós, Senhor. Opera através da tua igreja o sobrenatural, Senhor, para que o povo perceba, para que os homens percebam, para que a autoridade perceba que tu és soberano, Pai amado. Meu Pai, é o Senhor que é soberano sobre toda enfermidade, é o Senhor que é soberano sobre toda luta, é o Senhor que é soberano sobre todo sofrimento. E se nós, com o poder sobrenatural, cheguemos apresentando esse soberano, a palavra ficará mais fácil de ser pregada. Pai amado, continua nos enchendo e preenchendo o teu Espírito, para que ao final da nossa caminhada possamos dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na vida dos meus irmãos, para a glória do teu Filho. Amém.